everybody! Olá! Doutoras respondem! Eu sou a doutora Adriana Bastos, sou médica administradora e junto com a minha irmã. Eu sou a doutora Fernanda Bastos, advogada. Isso. Nós fazemos o Doutoras Respondem para responder? E respondemos mesmo. Porque a gente quer que você pense por você mesmo, com a sua identidade, não com o que os outros querem que você pense. Trazemos vários assuntos aqui nas nossas lives para conversar com vocês. Estamos em todas as redes sociais. Aliás, aproveite e se inscreva no nosso canal lá do YouTube. Doutoras Respondem. Fácil, você vai lembrar. Nós escolhemos muito os nossos temas que trazemos aqui para vocês, para poder misturar um pouquinho de medicina, de direito, de administração. Sempre com o olhar da mulher também. Não exclusivamente, mas Não, também. exclusivamente. Nós falamos sobre os pequenos negócios. Sobre os profissionais da saúde. Nós somos contra a violência doméstica. E, obviamente, valorizamos os profissionais liberais, os autônomos, os profissionais da saúde também. E hoje também falamos sobre os idosos, que é um dos nossos pilares. E qual foi o tema especificamente da nossa live de hoje? Porque essa live não ficou gravada e nós trazemos para vocês aqui, com exclusividade, os idosos na ativa. Por que esse tema? Porque os idosos, eles são uma mão de obra muito importante para seu negócio. As pessoas não têm mais esse conceito. Acreditam que quando a gente chega numa determinada idade, a gente não pode mais nada. Tem que fazer tricô, crochê, assistir televisão, brincar com o neto. Quiçá ir no baile da saudade. Olha só, quando a gente passa dos 63 anos, que é até os 63, é o último setênio, a gente espelha a primeira infância. Então, pela antroposofia, a gente vai nessa fase dos últimos 7 anos, antes dos 63, você vai espelhar dos 0 aos 7 anos, o que aconteceu nessa sua criação inicial. E depois disso, grandes talentos surgem. Tem várias pessoas que eu conheço que foram... despontaram como escritores, pintores e fizeram sucesso nessa época. Vocês sabiam que existe o Estatuto do Idoso? Neste estatuto ficam garantidos os direitos e os deveres dos idosos. Numa dessas previsões dentro do estatuto, tem que os idosos devem ter garantidos os seus direitos físicos, intelectuais e psíquicos. Então, os idosos, eles têm sim grande possibilidade de agregar muito ao seu negócio, com muitas vantagens. Bom, primeiro que já não paga passe de ônibus. Vale transporte é uma economia. É um grande item da sua folha trabalhista. Sabe uma outra experiência, outro ponto positivo, aí eu já estou falando já antes de falar a coisa. Uma outra coisa muito boa e positiva na contratação dos idosos, Dri. O que é? A experiência não só de vida, mas profissional. Eu gosto de sentar com o idoso e conversar sobre o que foi vivenciado mesmo, né? Como que era na época, sei lá, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando foram as imigrações. E eles têm a vivência, não é só o livro daquilo que querem que você saiba. Sim, o que eles viveram, eles vão trazer para a vida real e presente. Muitos idosos, os idosos de hoje, são as pessoas nascidas na década de 40 para cá, que são os que têm mais de 60 anos de idade. A expectativa do brasileiro, bom dizer isso também. Em 1940 era por volta de 45 anos e agora, 2018, subiu para 73. Olha só quanto que aumentou nesses tempos. E melhores estatísticas, diremos assim, porque nós fizemos a nossa lição de casa para trazer o tema para cá. O IBGE disse que em 2019 a população idosa brasileira era de aproximadamente 12%. Espera-se que
em 2050 a população idosa do Brasil aumente para 22% do total dos brasileiros. Isso significa que, sim, temos que pensar no nosso futuro, pensar em como vamos garantir o nosso sustento até lá, porque em 2050 nós vamos ser os idosos. Espero chegar até lá. Então, muitos idosos voltam a trabalhar ou querem complementar a renda, ou são arrimo de família ainda, ou por prazer, por ter uma atividade. Porque cabeça vazia perece mais rápido, né? É. O idoso, a gente não pode simplesmente pensar que o idoso vai chegar numa fase que já trabalhou, já fez a sua contribuição para a sociedade e acabou. Vai agora cuidar de plantinha, vai cuidar dos netinhos? Não. O RH da sua empresa precisa ter um pensamento diversificado por faixa etária. Infelizmente, não existem muitos incentivos em termos fiscais que façam a sua empresa ficar mais feliz com essa contratação. O que existe sim é que a empresa com um determinado número de funcionários, a partir de 100, já tem cotas para isso. Bom. Então, ela tem que ter, a empresa com mais de 100 funcionários, ela tem que ter 15% das suas vagas garantidas aí para pessoas com mais de 45 anos de idade. Eu acho isso mega interessante. Sim. Porque as pessoas acabam tendo medos. Se eu for demitida, como é que eu me recoloco no mercado? Existe demissão. Não tô nem falando do idoso, hein? Que existe demissão. Não tô nem falando do idoso, porque são situações totalmente distintas. Você tá nessa fase dos 40 e poucos anos e acaba perdendo sua colocação. Para você se colocar, você pode estar dentro do mercado de trabalho, dentro das tecnologias, estar ainda com saúde, graças a Deus, e graças a você que se cuidou. Mesmo assim, vai ser difícil, porque existe muita competitividade, além de tudo, muita necessidade das pessoas de terem posicionamentos dentro do mercado para garantir o sustento. Com o idoso, esse tipo de ambiente competitivo, ele é atenuado, porque são ambições diferentes. O RH da sua empresa tem que saber que a contratação, a dinâmica de contratação, ela deve ser diferente. Essa questão muito lúdica aí, tem que tomar cuidado. Não é para todos os profissionais que você deve utilizar as mesmas dinâmicas. E também a medição do grau de satisfação do trabalho para o jovem pode ser diferente para o idoso. Totalmente. E acaba que o idoso, ele acaba podendo ser até uma pessoa que motiva a tua equipe. Uma das vantagens é essa, a motivação, a pontualidade, o comprometimento com a tua empresa, aquele lance de vestir a camisa. Geralmente os idosos, eles são mais contratados e procuram até mesmo posicionamentos no mercado de trabalho na área do setor de comércio. Porque aí não necessita muito de força ou outras questões que acabam sendo limites mesmo físicos para o exercício daquela atividade. Um receio é a questão da tecnologia, mas muitos jovens têm o seu trabalho, os idosos têm essa adequação feita também. As pessoas também têm um conceito talvez equivocado de que os idosos não consigam ser criativos. Olha, eu uso de exemplo aqui os nossos pais. Os nossos pais... Antes que ela fale que é só dela. Não, jamais. Por mais que tenha sido só meu até você nascer, né? Ela tem uma necessidade de falar que eu tô mais velha que ela. Não sou. Estou. Você nasceu primeiro, mas você não é idosa ainda. Não, vou demorar. Mas passando esse entrave de nós duas, porque por mais que nós somos irmãs, por mais que a gente tenha esse grau de parentesco, nós não concordamos em tudo.
Nós conseguimos também debater e por isso doutoras veio. E aí, os idosos, engana-se aquele que os idosos não conseguem ser criativos e nem se adaptar ao mundo moderno, aspas. Olha isso, os idosos hoje fazem uso dos celulares para chat, WhatsApp, Zoom, fazem reuniões, né? lives. Então, os nossos pais, que é o que a gente estava falando, o nosso pai, ele é o professor de marketing divertido. Ele conseguiu trazer para a terceira idade a experiência de toda uma vida, a experiência que ele adquiriu sendo professor universitário de marketing, e hoje ele tem o canal dele no YouTube. E quem filma é nossa mãe. Pensa na produção. Quem organiza o cenário, o figurino. O figurino, pensa tudo. E assim, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Tá faltando vídeo, tem que gravar mais. Pensa como que é a dinâmica. E aí acabou que os dois, eles se entenderam com essa tecnologia e foi uma necessidade deles. Porque depois dos 63 anos você realmente precisa mostrar para o mundo coisas. Vocês têm que ter exemplos. Uhum. E outra, os idosos hoje em dia, eles acabam sim aderindo à tecnologia para aproximação da família. Muita família tá espalhada, né? Não Quer mora tudo conversar na com mesma os- casa. Não, quer conversar com os netos? Só no Faz celular? uma videochamada. Mensagem. Hoje, mais do que nunca, com essa questão da pandemia e os idosos isolados, a tecnologia está presente na vida dos idosos. Sim. Então não é uma questão de que o idoso não consegue. Às vezes é uma questão de que você não consegue perceber que é possível e basta você envolver a tua empresa para esse tipo de treinamento. Então, algumas empresas já são mesmo referência no mercado para esse tipo de contratação de idoso. Eles desenvolveram serviços. Nicho, né? Não é nicho que é o nome para isso. Eles desenvolveram programas. Esse era a palavra. Programas para contratação de idosos. Um exemplo bem grande disso é o Grupo Pão de Açúcar. É verdade, Pão de Açúcar, bem lembrado. Eles fazem esse tipo de contratação e conseguem entender que o idoso ele não vai conseguir desempenhar todas as atividades. Então ele vai procurar colocar o idoso numa atividade condizente com Troca a receita tudo. com a Dona Maria. E aí, qual é a farinha que é melhor? que seja, gente, mas está inserindo o idoso e está também cumprindo com a lei, muito embora a lei não seja tão favorável assim para quem contrata. Olha só, quando você é idoso, recebe aposentadoria e volta a trabalhar, precisa pagar de novo? Precisa. E vai voltar para você? Não. Aí veio aquela história da reaposentação, que a gente pode trazer alguém aqui para conversar com a gente, porque essa não é minha área, mas a gente pode trazer alguém para poder falar a respeito desse tema, sim. O pessoal do RH, mais uma outra coisa. Aí a parte clínica, tá? Com os passares dos anos, os dedos eles acabam perdendo a digital. Então a biometria, até para votar, para banco, mesmo não tendo obrigatoriedade, dependendo da idade, né? A biometria ela não pega mais. Então o registro de ponto não tem muito o que fazer. Tem que fazer outras técnicas para registrar o ponto daquele seu funcionário que não tenha digital. E não é porque é idoso que vai ter algum outro tipo de privilégio na sua contratação. O único, aspas, privilégio seria a contratação para uma atividade que fosse condizente com a sua idade, com o seu quadro de saúde físico.
existe preconceito em relação Essa era a parte que eu ia falar. Não, contratar uma mulher em idade fértil e um idoso. Então, essa é uma situação bem interessante, que era o que eu ia trazer mais ou menos isso agora. Muitas empresas não procuram a contratação de mulheres em idade fértil porque acabam entendendo que esse vai ser um ônus para a empresa. Ela vai ter que sustentar, aspas, uma funcionária em licença e colocar um outro no lugar. E entendem que a contratação de um idoso também pode ser prejudicial, porque o idoso tem mais riscos de ter problemas de saúde do que uma pessoa em meia idade. Então, mas aí existe o exame admissional. O admissional ele serve para o jovem, para a idade fértil e para o idoso. Então, vai fazer exame de sangue, vai fazer eletrocardiograma, exames periódicos, inclusive. Exame periódico, claro. Tá indo bem? É? E o idoso vai passar por tudo, pela experiência, por toda a etapa que passa um funcionário não idoso. Vamos dividir assim, idoso, não idoso. E mais uma outra coisa do que eu gostaria de dizer hoje, deixar para esse tema, além do incentivo para a contratação do idoso, por vários motivos, porque eles são pontuais, são experientes, são corporativos, cooperam com os seus colegas de trabalho, agregam, cativam, mas a coisa que eu quero deixar de mensagem aqui, quando você for contratar um idoso, além de adequar a atividade que você está se propondo para o idoso, consiga inseri-lo aos demais membros da sua equipe, para que ele não sofra nenhum tipo de discriminação. É crime, né? Sim, olha lá, ó, contra o previsto no Estatuto do Idoso. Não seja conivente, viu? Assim como não pode ser conivente. Constituição Federal, não é? Não pode Discriminação discriminar. por idade, né? Proibido. É proibido, tá na Constituição Federal, não me lembro. 7º 33? Artigo 7º, inciso 33. Eu realmente... Tá chutando, né? Sei lá, é esse mesmo. Esse mesmo. Eu não decoro, E a mas como advogada nós... é ela, né, gente? Eu não Ela é decoro o expert artigo de aqui. lei, mas como Eu nós também não. estudamos para vir para cá, para todos os nossos temas, porque a gente traz dados reais, dados concretos, e quando nós não sabemos, nós falamos que não sabemos. E podemos mudar de opinião também. Essa é a ideia do Doutoras, é fazer mesmo um debate com você. Nós propomos os temas e vocês participam com a gente, inclusive nessa propositura, porque vocês podem votar lá no Telegram, no nosso canal. Amanhã já tem um outro tema, já colocamos a agenda da semana e a nossa enquete estará no Telegram logo mais. Curtam, doutoras, respondem Tudo de bom. nas nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal do YouTube, estou falando isso pela segunda vez Compartilhe hoje. nosso vídeo, né, gente? Hashtag compartilhe. A gente vai Doutoras precisar Respondem. falar mais isso, né? Porque quando você compartilha, a mídia ela acaba nos posicionando para que a gente possa trazer mais informação para vocês. E a gente está aqui com esse trabalho, que foi um sonho E trazer e coisa hoje de é uma conteúdo, realidade. né, gente? Vamos nivelar por cima o nosso saber, a nossa vivência, os nossos valores. A gente não quer que nivele por baixo. Quer nivelar por Não cima. temos pretensão alguma aqui de agradar. Temos pretensão, sim, de compartilhar informações, formas de visão. Uhum. Não é a minha certa, não é a sua certa. Cada um tem a posição que entende melhor e é essa a nossa ideia, fazer com que você pense por você. E Isso doutoras respondem. E é isso aí, gente. Tudo de bom e até amanhã. Até amanhã, já estou com saudade. Achei que você não fosse falar. Falo, claro.